Graças a Deus, vamos começar. Hoje nós vamos ler na Bíblia de Estudo Desafio de Todos os Homens, da editora Mundo Cristão, e nós vamos ler hoje de Juízes, capítulo 9 ao capítulo 12. Abimeleque governa sobre Siquém. Juízes, capítulo 9. Certo dia, Abimeleque, filho de Gideão, foi a Siquém visitar os irmãos de sua mãe e disse a eles e aos demais membros do seu clã materno: perguntem aos líderes de Siquém se preferem ser governado por todos os 70 filhos de Gideão ou por um só homem. E lembre-se de que eu sou da mesma carne e do mesmo sangue que vocês. Então, os tios de Abimeleque transmitiram sua mensagem a todos os líderes de Siquém, que, depois de ouvirem a proposta, decidiram em favor de Abimeleque, pois era parente deles. Deram-lhe 70 moedas de prata do templo de Baal-Berite, que ele usou para contratar indivíduos desocupados e desordeiros que concordaram em segui-lo. Ele foi à casa de seu pai em Ofra e ali, com uma pedra, matou todos os seus 70 meio-irmãos, os filhos de Gideão, exceto Jotão, o filho mais novo, que fugiu e se escondeu. Então, os líderes de Siquém e Bet-Milo convocaram uma reunião debaixo do carvalho perto da coluna, em Siquém, e proclamaram Abimeleque rei. A parábola de Jotão. Quando Jotão soube disso, subiu ao topo do monte Gerizim e gritou: ouça-me, cidadãos de Siquém, ouçam-me se querem que Deus os ouça. Certa vez, as árvores resolveram ungir um rei. Primeiro disseram à oliveira: seja nosso rei. Mas a oliveira se recusou e disse: devo deixar de produzir o óleo que agrada a Deus e às pessoas só para ser a mais alta das árvores que o vento agita? Então disseram à figueira: seja nosso rei. Mas a figueira também se recusou e disse: devo deixar de produzir meus frutos doces e deliciosos só para ser a mais alta das árvores que o vento agita? Então disseram à figueira: seja nosso rei. Mas a figueira também se recusou e disse: devo deixar de... Eu já li aqui, né? Vou ler de novo, tá? Então disseram à figueira: seja nosso rei. Mas a figueira também se recusou e disse: devo deixar de produzir meus frutos doces e deliciosos só para ser a mais alta das árvores que o vento agita? Então disseram à videira: seja nosso rei. Mas a videira também se recusou e disse: devo deixar de produzir o vinho que alegra a Deus e as pessoas só para ser a mais alta das árvores que o vento agita? Por fim, todas as árvores se voltaram para o espinheiro e disseram: seja nosso rei. E o espinheiro respondeu às árvores: se querem mesmo, unja-me, seu rei. Venham abrigar-se na minha sombra. Senão que saia fogo de mim e queime os cedros do Líbano. Jotão prosseguiu: será que vocês de fato agiram de forma honrada e íntegra ao proclamar Abimeleque seu rei? Será que foram justos com Gideão e seus descendentes? Vocês o trataram como ele merece, tendo em vista tudo que realizou? Meu pai lutou por vocês e arriscou a vida para libertá-los dos midianitas. Mas hoje vocês se rebelaram contra ele e seus descendentes
e mataram seus 70 filhos sobre uma pedra. Escolheram Abimeleque, filho da escrava dele, para ser rei, e porque ele é seu parente. Se hoje agiram de forma honrada e íntegra com Gideão e seus descendentes, então que sejam felizes com Abimeleque e ele seja feliz com vocês. Mas, se não fizeram, então que saia fogo de Abimeleque e queime os líderes de Siquém e Bet-Siló, e saia fogo dos líderes de Siquém e Bet-Miló e queime Abimeleque. Então Jotão fugiu e foi morar em Beer, pois tinha medo do seu irmão Abimeleque. Siquém se rebela contra Abimeleque. Depois que Abimeleque havia governado Israel por 3 anos, Deus enviou um espírito que gerou discórdia entre Abimeleque e os líderes de Siquém, que se rebelaram. Foi um castigo para Abimeleque por ter ele assassinado os 70 filhos de Gideão e para os líderes de Siquém por ter apoiado Abimeleque no assassinato dos seus irmãos. Os líderes de Siquém prepararam uma emboscada para Abimeleque no alto do monte e assaltavam todos os que passavam por ali. Contudo, alguém alertou Abimeleque sobre esta conspiração. Nesta época, Gaal, filho de Ebed, se mudou para Siquém com seus irmãos e ganhou a confiança dos líderes da cidade. Depois de irem ao campo, colherem uvas e pisarem nelas, realizaram uma festa da colheita no templo do Deus local. Foi servido vinho à vontade e todos começaram a amaldiçoar Abimeleque. Quem é Abimeleque? Disse em alta voz Baal, filho de Ebed. Se não é um verdadeiro filho de Siquém, por que devemos servi-los? É apenas filho de Gideão, e esse Zebum é apenas seu ajudante. Sirvam aos verdadeiros filhos de Amon, o fundador de Sequim. Por que devemos servir Abimeleque? Se eu estivesse no comando, me livraria de Abimeleque. Diria a ele: convoque os seus soldados e venha lutar. Mas, quando Zebum, que governava a cidade, tomou conhecimento das palavras de Gaal, ficou furioso. Então enviou mensageiros a Abimeleque em Aruma para lhe dizer: Gaal, filho de Ebed, e seus irmãos se mudaram para Siquém e estão instigando a cidade a se rebelar contra você. Venha de noite com seu exército e esconda-se nos campos. Pela manhã, assim que o sol nascer, ataque a cidade. Quando Gaal e aqueles que os acompanham saírem para lutar contra você, faça com eles o que desejar. Então Abimeleque e todos os seus homens saíram de noite, dividiram-se em 4 grupos e armaram uma emboscada ao redor de Siquém. Gaal, filho de Ebed, estava à porta da cidade quando Abimeleque e seu exército saíram de seus esconderijos. Quando Gaal os viu, disse a Zebum: olhe, há pessoas descendo do monte das colinas. Zebum respondeu: são apenas a sombra dos montes que se parecem com homens. Mas Gaal insistiu: não, são pessoas descendo das colinas. E outro grupo vem pela entrada que passa pelos carvalhos dos adivinhos. Zebul se voltou para ele e perguntou: onde foi parar toda a sua conversa? Não foi você que disse? Quem é Abimeleque e por que deveríamos servi-los? Os homens dos quais você zombou estão logo ali, do lado de fora da cidade. Saia e lute contra eles. Então Gaal marchou à frente dos líderes de Siquém para a batalha contra Abimeleque. Abimeleque perseguiu Gaal e muitos homens de Siquém foram feridos e caíram pelo caminho, enquanto recuavam até o portão da cidade. Abimeleque voltou a Aruma e Zebum expulsou Gaal e seus irmãos de Sequim.
No dia seguinte, o povo de Sequim saiu para guerrear nos campos. Abimeleque soube disso, dividiu seus homens em 3 grupos e armou emboscadas no campo. Quando Abimeleque viu o povo sair da cidade, ele e seus homens saíram de seus esconderijos e atacaram. Abimeleque e seu grupo tomaram de assalto o portão da cidade para impedir que os homens de Siquém voltassem para dentro. Enquanto isso, os outros 2 grupos atacaram e mataram aqueles que estavam nos campos. A batalha durou o dia inteiro. Por fim, Abimeleque tomou Sequim e matou seus habitantes. Depois, destruiu a cidade e espalhou sal em todo o solo. Ao tomarem conhecimento do que havia acontecido, os líderes que haviam na torre de Sequim correram e se esconderam na fortaleza do templo de Baal-Berique. Quando alguém informou Abimeleque de que esses habitantes estavam reunidos ali, ele levou seu exército ao monte Zalmon, pegou um machado, cortou alguns galhos de uma árvore e os pôs sobre seus ombros. Rápido, façam como eu, disse a seus homens. Assim, cada um cortou alguns galhos e fez como Abimeleque. Então, montaram os galhos junto às paredes do templo e puseram fogo. Todos que viviam na torre de Siquim morreram, cerca de 1.000 homens e mulheres. Em seguida, Abimeleque atacou a cidade de Tebes e a conquistou. No meio da cidade, porém, havia uma torre forte, e toda a população, homens e mulheres, fugiram para lá. Trancaram-se por dentro e subiram até o terraço. Abimeleque foi até a torre e a atacou. Mas, quando se preparava para incendiar a entrada da torre, uma mulher que estava no terraço jogou na cabeça de Abimeleque uma pedra de moinho que rachou seu crânio. Sem demora, ele disse a seu jovem escudeiro: tire a espada e mate-me. Assim ninguém dirá que uma mulher matou Abimeleque. O jovem o atravessou com sua espada e ele morreu. Quando os israelitas viram que Abimeleque estava morto, debandaram e voltaram para casa. Deste modo, Deus castigou Abimeleque pelo mal que ele havia feito a seu pai, matando 70 irmãos. Deus também castigou os homens de Sequim por toda a sua maldade. Assim cumpriu-se a maldição de Jotã, filho de Gideão. Juízes capítulo 10. Tola se torna juiz de Israel. Depois da morte de Abimeleque, Tolá, viu gente? Tolá, filho de Puá, filho de Dodó, foi o próximo libertador de Israel. Era da tribo de Isacar, mas morava na cidade de Samir, na região montanhosa de Efraim. Julgou Israel por 23 anos. Quando morreu, foi sepultado em Samir. Jair se torna rei de Israel. Depois que Tola morreu, Jair de Gileade julgou Israel por 22 anos. Seus 30 filhos montavam 30 jumentos e possuíam a terra de Gileade, 30 cidades que até hoje são chamadas de cidades de Jair. Quando morreu, foi sepultado em Camon. Os amonitas oprimem Israel. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Serviram às imagens de Baal e Astarote, e aos deuses de Síria, de Sidom, Moabe, Amon e da Filistia. Abandonaram o Senhor e deixaram de servi-lo. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos dos filisteus e dos amonitas, que começavam a oprimi-los cruelmente naquele mesmo ano. Durante 18 anos, oprimiram todos os israelitas a leste do Jordão, na terra dos amoreus, isto é, em Gileade. Os amonitas também atravessaram para o lado oeste
do Jordão e atacaram as tribos de Judá, Benjamim e Efraim. Os israelitas ficaram muito angustiados e, por fim, pediram socorro ao Senhor. Pecamos contra ti, disseram, pois abandonamos nosso Deus e servimos a imagem de Baal. O Senhor respondeu: acaso não os livrei dos egípcios, dos amoreus, dos amonitas, dos filisteus, dos sidoneus, dos amalequitas e dos maonitas? Quando eles oprimiram, vocês me pediram socorro e eu os livrei. E, no entanto, vocês me abandonaram e serviram outros deuses. Por isso, não os livrarei mais. Vão e clame aos deuses que vocês escolheram, que ele os livre deste momento de angústia. Mas os israelitas suplicaram ao Senhor: sim, pecamos, castiga-nos, como te parece melhor, mas livra-nos hoje de nossos inimigos. Então eles se desfizeram dos deuses estrangeiros e serviram ao Senhor, e ele teve compaixão deles por causa do seu sofrimento. Quando os exércitos de Amon foram convocados para guerrear e acamparam em Gileade, os israelitas se reuniram e acamparam em Mispa. Os líderes de Gileade disseram uns aos outros: o primeiro que atacar os amonitas governará todo o povo de Gileade. Juízes capítulo 11. Jefte se torna juiz de Israel. Jefte era um guerreiro corajoso. Era filho de Gileade, mas sua mãe era uma prostituta. A esposa de Gileade teve muitos filhos, e quando estes meios-irmãos cresceram, expulsaram Jefte, dizendo: você não receberá parte alguma da herança de nosso pai, pois é filho de outra mulher. Então Jefte fugira de seus irmãos e fora viver na terra de Tobi. Em pouco tempo passou a chefiar um bando de desocupados que se uniram a ele. Por esta época, os amonitas começaram a guerrear contra Israel. Quando os amonitas atacaram os líderes de Gileade, mandaram buscar Jefte na terra de Tobi. Venha e seja nosso comandante, disseram. Ajude-nos a lutar contra os amonitas. Mas Jefte lhes disse: não são vocês os mesmos que me odiavam e que me expulsaram da casa de meu pai? Por que me chamam agora que estão em apuros? Porque precisamos de você, responderam os líderes. Se você nos comandar na batalha contra os amonitas, nós o proclamaremos governante de todo o povo de Gileade. Jefte lhes disse: quer dizer que se eu for com vocês e o Senhor me der a vitória sobre os amonitas, governarei todo o povo? Os líderes de Gileade responderam: o Senhor é nosso testemunha de que faremos exatamente como você disse. Então Jefte foi com os líderes de Gileade e o povo o fez governante e comandante do exército. Em Mispa, na presença do Senhor, Jefte repetiu o que tinha dito aos líderes. Jefte enviou mensageiros ao rei de Amon para perguntar: por que você saiu para guerrear contra a minha terra? O rei de Amon respondeu às mensagens de Jefte: quando saíram do Egito, os israelitas roubaram minhas terras desde o rio Arnon até o rio Jaboque e até o Jordão. Agora devolva-nos pacificamente este território. Jefte enviou a seguinte mensagem em resposta ao rei amonita: assim disse Jefte: Israel não roubou terra alguma de Moabe nem de Amon. Quando o povo de Israel veio do Egito e chegou a Cádiz, depois de atravessar o Mar Vermelho, enviou mensagens ao rei de Edom e pediu: deixe-nos passar por sua terra. Contudo, seu pedido foi negado. Então fizeram o mesmo pedido ao rei de Moabe, mas ele também não os deixou passar.
Por isso, o povo de Israel ficou em Cádiz. Depois passaram pelo deserto, contornando Edom e Moabe. Passaram a divisa de Moabe a leste e acamparam do outro lado do rio Arnon. Em momento algum atravessaram o Arnon para entrar em Moabe, pois o Arnon era a divisa de Moabe. Então Israel enviou mensagem a Seor, rei dos amorreus, que governava em Hesbom, e pediu: deixe-nos passar por sua terra para chegarmos ao nosso destino. O rei Seom, porém, não confiava em Israel o suficiente para deixar o povo passar por seu território. Em vez disso, mobilizou seu exército em Jaza e atacou Israel. Mas o Senhor, o Deus de Israel, entregou o rei Seom nas mãos de seu povo, que derrotou os amorreus. Israel tomou posse de toda a terra dos amorreus que vivem naquela região, desde Arnon até Jaboque e desde o deserto até o Jordão. Como você vê, foi o Senhor, o Deus de Israel, que tirou a terra dos amorreus e entregou a Israel. Por que então haveríamos de devolvê-la? Fique com o que o seu Deus, Camos, lhes der, e nós ficaremos com o que o Senhor, o nosso Deus, nos der. Acaso você é melhor que Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe? Ele tentou disputar esse território com Israel? Entrou em guerra contra os israelitas? Israel vive aqui há 300 anos. Habita em Hesbom e nos povoados ao redor até Aroer e seus povoados e todas as cidades à margem do rio Arnon. Porque até agora vocês não fizeram esforço algum para reaver esse território. Portanto, não pequei contra você. Pelo contrário, você fez mal ao me atacar. Que o Senhor, o juiz, decida hoje qual de nós está certo, Israel ou Amon. Mas o rei de Amon não deu atenção à mensagem de Jefté, o voto de Jefté. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, ele atravessou o território de Gileade e Manassés, incluindo Mispa em Gileade, e dali avançou contra os amonitas. Jefté fez um voto ao Senhor: se entregardes os amonitas em minhas mãos, darei ao Senhor o que sair primeiro da minha casa quando eu regressar vitorioso. Eu o oferecerei como holocausto. Jefté saiu com seu exército para combater os amonitas e o Senhor os entregou em suas mãos. Ele aniquilou os amonitas e destruiu 20 cidades, desde Aroer até os arredores de Minite, chegando até Abel-Queramim. Assim, os israelitas derrotaram os amonitas. Jefté voltou para casa em Mispa. Sua filha saiu ao seu encontro, tocando tamborim e dançando. Era sua única filha. Ele não tinha nenhum outro filho nem filha. Quando Jefté a viu, rasgou as próprias roupas e gritou: Ah, minha filha, você acabou comigo. Trouxe desgraça sobre mim. Fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás. Ela disse: Pai, se fez um voto ao Senhor, faça comigo o que prometeu, pois o Senhor lhe deu grande vitória sobre seus inimigos, os amonitas. Mas primeiro permita que eu ande pelos montes e chore com minhas amigas por 2 meses, pois morrerei virgem. Pode ir, disse Jefté. E depois que ela se ausentou por 2 meses, ela e suas amigas foram para os montes e lamentaram, pois ela jamais teria filhos. Quando ela voltou para casa, seu pai cumpriu o voto que tinha feito e ela morreu sem ter tido relações com homem algum.
Por isso tornou-se costume em Israel as moças israelitas saírem por 4 dias todos os anos para lamentar o destino da filha de Jefte em Gileade. Juízes capítulo 12. Efraim luta contra Jefte. Então os homens de Efraim mobilizaram um exército e atravessaram o Jordão para Zafon. Enviaram a seguinte mensagem a Jefte: por que você não pediu nossa ajuda para lutar contra os amonitas? Vamos queimar sua casa com você dentro. Jefte respondeu: eu os convoquei no início do conflito, mas vocês se recusaram a vir. Não nos ajudaram na luta contra Amon. Por isso, quando vi que vocês não viriam, arrisquei a vida e saí para a batalha sem vocês. E o Senhor entregou os amonitas em minha mão. Por que agora vocês vêm lutar contra mim? Os homens de Efraim responderam: vocês de Gileade não passam de fugitivos de Efraim e Manassés. Então Jefte reuniu todos os guerreiros de Gileade, atacou os homens de Efraim e os derrotou. Os homens de Gileade tomaram os pontos mais rasos da travessia do Jordão e, sempre que um fugitivo de Efraim tentava voltar para outra margem, ele o confrontavam. Você pertence à tribo de Efraim? Perguntavam. Se o homem negasse, eles os mandavam dizer: Shibolete. Se ele era de Efraim, dizia Sibolete, pois o povo de Efraim não conseguia pronunciar essa palavra corretamente. Então eles o capturavam e os matavam no lugar de travessia de Jordão. Ao todo foram mortos 42.000 homens de Efraim naquela ocasião. Jefte julgou Israel durante 6 anos. Quando morreu, foi sepultado numa das cidades de Gileade. Ibissã se torna rei de Israel. Depois que Jefte morreu, Ibissã de Belém julgou Israel. Ele teve 30 filhos e 30 filhas. Deu suas filhas em casamento a homens de fora de seu clã e trouxe 30 moças de fora de seu clã para se casar com seus filhos. Ibissã julgou Israel durante 7 anos. Quando morreu, foi sepultado em Belém. Elon se torna juiz em Israel. Depois que Ibissã morreu, Elon, da tribo de Zebulon, julgou Israel durante 10 anos. Quando morreu, foi sepultado em Aijalon, no território de Zebulon. Abdon se torna juiz em Israel. Depois que Elon morreu, Abilon, filho de Ileel, de Piratom, julgou Israel. Ele teve 40 filhos e 30 netos, que montavam 70 jumentos. Abdon julgou Israel durante 8 anos. Quando morreu, foi sepultado em Piratom, no território de Efraim, na região montanhosa dos Amalequitas. Amém? Continuaremos no próximo vídeo. Deus abençoe vocês.